Governo mole, petróleo duro, tanto insiste que faz o furo? Pode uma pessoa estudar na Faculdade Preparatória do Instituto de Engenharia de Petróleos, em Baku, no Azerbaijão, e hoje ser uma das caras que mais se opõem a este tipo de energia? Pode. Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, Loltano de Gema, é essa pessoa. Dá-se o caso de estar também presidente da Câmara da sua terra e ser o rosto da oposição que a maioria das autarquias algarvias, do Barlavento ao Sotavento, faz à exploração de petróleo e gás no Algarve. Este sábado, 14, veio de Loulé até à Praça Luís de Camões, em Lisboa, para participar na manifestação Enterrar de Vez o Furo, Tirar as Petrolíferas do Mar, que desembocou em frente à Assembleia da República e foi convocada por 28 coletivos e 5 partidos políticos. Marchou-se contra as pretensões da italiana Eni e da Galp, que detêm, respectivamente, 70% e 30% do contrato de concessão dos direitos de prospecção, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos da Bacia Mar Alto do Alentejo, numa área total de 4.546 km². Esta zona é composta por 3 blocos, cujos nomes são no mínimo irónicos: Lavagante, Santola e Gamba. Celebrado com o Estado português em 2007, assinou o contrato Manuel Pinho, Ministro da Economia do Governo Socialista de José Sócrates. A 8 de janeiro passado, o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, também socialista, prolongou por mais um ano o prazo que as empresas tinham para fazer um furo de prospecção no mar de Algesur. Pela terceira vez, o Governo permitiu que os prazos esticassem para lá do contratualizado inicialmente no cronograma de trabalhos, por entender que os atrasos não eram responsabilidade das empresas, mas antes de várias alterações legais e procedimentos administrativos ou judiciais. Grande parte da demora tem também que ver com o trabalho de oposição das associações de defesa do ambiente, populações locais e autarquias, sejam câmaras ou juntas de freguesia. Depois de conseguirem o cancelamento das explorações na bacia do Algarve, atribuídas à Repsol e à Partex, em Mar Alto, e à Porto Fuel, em terra, têm lutado para impedir que se fure no bloco Santola, 46,5 km a oeste da costa de Algesur. Embora grande parte dos autarcas do Algarve e do Sudoeste Alentejano digam ser contra o furo de Algesur, Vítor Aleixo, de Loulé, foi o único presidente de Câmara presente na manifestação. Eleito pelo Partido Socialista, não alinha nas meias tintas do Governo em relação à exploração de hidrocarbonetos em Portugal. A manifestação começa neste momento a organizar-se e nós temos connosco Vítor Aleixo. Temos connosco Vítor Aleixo, Presidente da Câmara Municipal de Loulé, do Partido Socialista, um dos autarcas que assinou em fevereiro uma moção bastante dura e bastante forte. A sua colega da Câmara de Lagos dizia que se avançar a exploração de petróleo é uma declaração de guerra ao Algarve. É isso que pensa? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. A minha colega, numa frase emblemática que foi na altura muito bem aproveitada, resumiu o sentimento de todos os autarcas no Algarve, que claramente, desde há muito tempo, estão com os movimentos ambientalistas e se opõem de uma forma absolutamente clara à exploração, portanto, de petróleo e gás no Algarve. Como é que vê, ou como é que lida internamente, sendo do PS e sendo o governo PS que tem sucessivamente prolongado os processos administrativos que hão de levar, espera o consórcio, na Eni Galp, a que o furo aconteça no final do ano? Como é que lida com essa situação, sendo do partido do governo que já teria, segundo as organizações de defesa do ambiente, tido possibilidade de o cancelar e não cancelou? Bem, primeiro é preciso dizer que o governo herda esta situação do passado, o que cria aqui algumas dificuldades de gestão destes contratos que têm, naturalmente, no caso de rescisão, penalizações para o erário público que são um fator de reflexão muito sério. Mas dito isto... Deixe-me interrompê-lo. O argumento das associações de defesa do ambiente é o de que... porque o calendário de trabalhos e o cronograma de trabalhos foi estendido, há um incumprimento por parte do consórcio e, portanto, se o Governo quisesse, à semelhança do que fez também nas concessões do litoral algarvio, que não do Sudoeste, teria conseguido cancelar o contrato. Acho que sim, eu pessoalmente penso que sim. Dessa posição. Partilho dessa posição.
Eu estou aqui exatamente porque, em primeiro lugar, o Governo também tem uma estratégia política que é uma estratégia para a década, onde muito claramente está definido a mudança de paradigma energético para o funcionamento da economia. Portanto, a economia tem que tender para uma economia de carbono zero, uma economia verde, tudo isso está lá escrito. E, portanto, esta posição dúbia do Governo não se compagina com aquilo que foi e está escrito nesse documento estratégico e que deveria informar a ação política do Governo. E eu, como autarca, a minha primeira responsabilidade é para com o povo que deposita em mim confiança e que me elege. E como eu julgo interpretar corretamente o sentimento dos algarvios, do cidadão comum, das empresas, dos interesses ligados à economia do turismo, aos ativistas de um ambiente sustentável, é com eles que eu afino, é com eles que eu estou e a minha responsabilidade é ser solidário com essas pessoas e, neste caso concreto, divergir da política do meu Governo. Eu assumo isso com toda a consciência, tendo sempre presente que se queremos um mundo habitável, se queremos um mundo para amanhã sustentável, há decisões importantes que têm que ser tomadas hoje, custem elas muito, mas é preciso encontrar os recursos para reverter decisões erradas que importa o mais rapidamente possível reverter. Como é que as loutanas e os loutanos veem este furo e a possibilidade, é verdade que será em Algesur, ainda assim acaba por manchar um pouco aquilo que é a imagem do Algarve, não é? Da imagem turística do que será o Algarve. No seu dia-a-dia vão ter consigo, fazem-lhe perguntas, mostram-lhe que não querem a exploração de hidrocarbonetos? Eu diria que, infelizmente, não é uma preocupação do cotidiano do cidadão comum. É evidente que há pessoas que se preocupam, que se me aproximam, que me saúdam quando têm conhecimento de uma outra posição que vamos tomando ao longo deste processo, mas diria que boa parte dos cidadãos ainda não despertou para a importância deste assunto. É de facto um dado que não é, enfim, que não é bonito, que o pessoal... Mas a Câmara de Loulé tem feito alguma coisa para ajudar a sensibilizar e a esclarecer os loutanos e as loutanas para esse problema? Absolutamente, a Câmara de Loulé tem sido uma Câmara muito ativa neste campo, porque em qualquer situação onde o assunto seja discutido, em toda a exposição e construção de uma estratégia municipal para adaptações às alterações climáticas, em que Loulé, como sabe, como é conhecido, tem uma posição de linha da frente. Em todas estas situações nós estamos sempre, de certa maneira, às vezes de uma forma mais explícita, de outra mais implícita, nós estamos sempre a falar, enfim, da necessidade de travar esta intenção da exploração dos hidrocarbonetos na costa algarvia. Claro. Deixe-me só fazer-lhe uma outra pergunta. Na moção que os senhores presidentes de Câmara com outras associações, não só ambientalistas, mas, por exemplo, a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a Associação de Industriais de Hotelaria e Similares do Algarve, assinaram nesta reunião de 22 de fevereiro, todos os presidentes de Câmara, não é, da área da Associação de Municípios do Algarve, assinaram e se solidarizaram. A verdade é que não estão cá todos. Pois... é verdade. Que sinal é que acha que isto dá? Não sei, acho que as pessoas mais consequentes neste processo são vocês, a juventude, as pessoas mais despertas para a necessidade que temos de mudar a economia para que o ambiente possa continuar a acolher a humanidade em perspectiva de futuro. Vocês são os mais consequentes. Mas como representantes do... Eu não sou representante da... eu só posso A minha pergunta era, como representantes dos eleitos, os seus congêneres não estão cá, os seus e as suas, não é? Portanto, isso é um sinal também para as populações.
Eu só posso falar por mim, admito que colegas meus possam ter outras prioridades. Os presidentes de Câmara são sempre pessoas muito solicitadas. Admito que possam ter hoje tido outras prioridades, admito isso perfeitamente. Eu também tinha muitas solicitações, mas eu escolhi vir aqui. Escolheu vir aqui e, pelo que me parece, as associações que defendem o turismo e a hotelaria também escolhem opor-se a isto, e a minha pergunta é qual é a posição delas relativamente ou a relação, neste caso, com as autarquias. Têm sentido muita pressão das associações de turismo e de hotelaria? Eu tenho sentido um interesse, papel ativo, mas devo dizer que os municípios têm tido a este nível um papel, eu diria que até liderante. Têm sido alguns autarcas com graus de interesse diferentes, é certo, mas todos eles interessados. É preciso que seja justo e que se reconheça que há documentos a condenar, entre aspas, a criticar, a opor-se à exploração dos hidrocarbonetos no Algarve. Há documentos aprovados por unanimidade pelos autarcas e isto diz bem do interesse de todos eles em travar este processo. E eles têm tido uma posição de estímulo e de motivação e de chamar para esta causa várias associações empresariais e portanto isto é preciso e eles têm correspondido, os empresários têm correspondido, portanto há aqui uma realidade multiforme com graus de interesse diferentes, mas eu diria que na sua globalidade são um parceiro nesta luta fortemente empenhado para que nós possamos levar a bom termo e com sucesso esta nossa luta ambiental. Tendo em conta essa unanimidade que diz existir entre os autarcas, não é estranho que a pressão exercida por uma região inteira do país junto do governo não tenha produzido já resultados mais consentâneos com aquilo que defendem? Não, produziram alguns resultados. Não esqueça que no início desta luta haviam 3 possibilidades de prospecção e possivelmente exploração, que 2 delas a nossa luta foi suficiente e capaz de anular esses 2 contratos. E só para contextualizar, estamos a falar dos contratos no mar, ao largo do Algarve, onde estava a Repsol, e dos contratos em terra, onde estava a Repsol e a Partex, e onde estava em terra o consórcio Porto Fuel do empresário Sousa Sintra, e foram cancelados todos. Exatamente. E isso deve-se à vossa movimentação, que teve o apoio nosso. Eu recordo porque a Câmara de Lolé, no momento em que decidiu proibir a utilização do heliporto para os trabalhos do helicóptero, esse julgo foi um momento decisivo para travar, o início daquele contrato que previa a exploração de... Orgulha-se dessa decisão? Orgulho-me, com certeza que me orgulho, não quero colocar-me aqui numa posição, de sobressair, mas eu acho que foi um momento importante e eu orgulho-me disso, porque é verdade que... Sr. Presidente, boa sorte para as suas lutas e para a população de Lolé. Um cumprimento aqui para o Algarve. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Estamos neste momento a aguardar que a manifestação se posicione e arranque. Continuaremos aqui a acompanhar. Façam comentários na nossa página de Facebook e neste live. Cá estaremos para procurar as pessoas certas para vos responder. Até já. Neste dia, a capa do caderno de Economia do Expresso abria com o espetacular título: Petróleo na Costa Vicentina pode chegar aos 1500 barris. Detalhava ainda: valor equivale a 17 anos de importações de petróleo. Eni e Galp admitem que o projeto pode ajudar a reduzir o déficit comercial. Receita supera 57 mil milhões. Nos 30 anos da concessão, o Estado pode receber 4 mil milhões em royalties. A fonte da informação: o consórcio Eni e Galp. Muitas das mais de 1000 pessoas que entoaram, entre outras, palavras de ordem como não ao furo, sim ao futuro, viram no exclusivo jornalístico um exemplo de lobby das petrolíferas, sinal de que estão com receio da contestação. Do Alentejo veio a Eugénia Santa Bárbara.
faz parte do ALA, Alentejo Litoral pelo Ambiente, um coletivo informal nascido para impedir que as supostas vantagens do ouro negro alterem ainda mais a realidade de Sines, onde mora. Não admite a hipótese de que a perfuração avance. Como é que te chamas? Eugénia. Eugénia, estás aqui na manifestação porquê? Porque estou contra a prospecção e exploração de petróleo e gás em Portugal e em particular no Alentejo Litoral. Representas uma associação chamada Alentejo Litoral pelo Ambiente. Como é que começou a ALA? Nós somos um movimento horizontal, todos nós representamos o movimento. O ALA começou numa sessão de esclarecimento e informação que fizemos dia 12 de dezembro de 2016 e marcámos uma reunião nessa sessão e nessa reunião decidimos formar um movimento para esclarecer e informar a população dos riscos dos riscos que implicava uma atividade desta natureza no nosso mar. E como é que tem corrido esse momento de esclarecimento? Quando tu dizes esclarecimento, o que é que vocês fazem efetivamente para esclarecer? Como é que se esclarece? Quais são as dúvidas das pessoas? Explicamos e expomos de uma forma séria e científica quais são os impactos ambientais, sociais e económicos que a atividade vai ter, nomeadamente nos ecossistemas, na atividade pescatória e no turismo e também numa outra concepção que nós temos daquilo que é o nosso território marítimo, porque nós somos comunidades litorais e isto é toda uma atividade que vai transformar a nossa identidade e a nossa forma de estar com o mar, que é uma coisa que faz parte de nós, não é? Eugénia, mas quais são as principais dúvidas das pessoas? Do que é que as pessoas têm receio? O que é que não sabem? Que tipo de relação é que têm, por exemplo, com os consórcios, com o consórcio Enigalp? Se esses consórcios já fizeram algumas sessões de esclarecimento, podes-nos explicar um bocadinho o que é que se passa, o que é que sentem as pessoas? Depende da área territorial do Alentejo Litoral de que falarmos, se estivermos a falar. Em Sines, por exemplo... Que é de onde tu és. Que é de onde eu sou. As pessoas são um bocadinho reticentes, não que estejam a favor desta atividade, porque estamos a falar de exploração no mar, de exploração de petróleo no mar, mas são um bocadinho, sentem-se comprometidas, porque trabalham elas todas nas refinarias, não é? Nas refinarias, em Sines há um complexo muito grande, temos petróleo, carvão e gás, e há um certo comprometimento da parte das pessoas, mas também estão pouco esclarecidas sobre os impactos e as coisas que já... que implicam uma atividade desta natureza. Para nós é difícil, porque somos um movimento de cidadãos, não temos recursos, não temos meios, todos nós trabalhamos e temos outras atividades, temos que fazer isto no nosso tempo livre e fazemos aquilo que podemos. Tu já fazias ativismo ambiental ou vieste para esta causa, motivada pela urgência do furo e por seres naturalmente contra? Vim motivada pela urgência do furo quando tive conhecimento de que isto ia acontecer. Sempre tive sensibilidade às questões ambientais. Em Sines, nós deparamos-nos sempre com muitos problemas ambientais de todos os âmbitos, quer em relação aos solos, ao mar, à atmosfera. Está cá muita gente? Veio muita gente do Alentejo contigo? Vieram alguns. Não tantos como tu gostarias, pelo que percebo. Também foi difícil arranjar transporte. As pessoas também têm que se deslocar para muito longe, mas isto é uma organização com várias entidades, portanto os que cá vieram com muita convicção e estamos muito bem representados, que é este pessoal todo que aqui está. Os que cá estão foram os que quiseram ou puderam vir, claro, naturalmente. A limitação do transporte também, não é? É difícil transportar as pessoas e arranjar meios para as trazer. Tu há pouco estavas a falar e não terminaste dizendo que havia bastantes diferenças territoriais no Alentejo relativamente à posição que tem. Portanto, em Sines tem uma posição se calhar não tão contundentemente contra, porque muitas pessoas trabalham em atividades ligadas à exploração de petróleo. E não só, e mais passiva também, porque já houve tantas lutas ambientais em Sines por outras questões, que as pessoas também já se sentem um bocadinho derrotadas, porque já há 40 anos que andam a combater. Andam a combater questões ligadas à poluição derivada do complexo que lá temos. Nas outras zonas do Alentejo e também do Algarve, não é? Odmiras tem estado muito empenhada, isso até se nota mesmo pela presidência da Câmara de Odmira, que interpôs uma providência cautelar
Mas em termos de posições das câmaras, das assembleias municipais, presidentes de junta de freguesia, todos já se manifestaram contra este processo. Portanto, a comunidade do Alentejo, até inclusive a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral, já se pronunciou contra este processo. E como é que vês, há pouco falávamos com o Presidente da Câmara de Lolé, que está cá presente, e fazíamos-lhe a mesma questão, também a Associação de Municípios do Algarve, todos os Presidentes de Câmara se mostraram contra, numa célebre declaração da Presidente da Câmara de Lagos, consideraram que seria um ato de guerra se o furo avançasse. Estavas a referir os autarcas da comunidade do Alentejo Litoral, mas parece que, aparentemente para o Governo, não tem tido muito efeito essas mobilizações, que não são assim tão comuns, não é? Teres tanta unanimidade. É verdade, nós não compreendemos como é que chegamos até aqui e os contratos não foram cancelados. Não compreendemos. Não é uma irracionalidade. Nós hoje viemos aqui para aqui todos exatamente para gritar bem alto, para ver se eles ouvem e de uma Participaste... forma clara de que o povo não quer. Participaste na consulta pública que termina segunda-feira? Estou ainda a preparar a minha participação. E tu achas que é fácil explicar às pessoas estes processos? Sentes que elas sabem o que é que quer dizer uma consulta pública? Ou fazem ideia sequer de que está a acontecer uma consulta pública? Não é nada simples, mas já temos muitas participações, cerca de 400 participações públicas a nível nacional, mas não é nada simples, não é simples, até porque esta participação pública é inédita, é perguntar às pessoas se acham se deve haver ou não avaliação de impacto ambiental. É uma coisa obrigatória por lei. Sim, a Agência Portuguesa do Ambiente deveria saber se é necessário ou não nos devia perguntar antes de realizar uma avaliação de impacto ambiental. Ainda não é claro que haja furo. Em maio de 2017, a plataforma Algarve Livre de Petróleo, PALP, interpôs uma providência cautelar contra o Ministério do Mar para impedir o início da prospecção de petróleo ao largo de Algesur, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Em fevereiro deste ano, a plataforma chegou a acordo com o Ministério do Mar e suspendeu por 3 meses os efeitos da providência cautelar, uma vez que a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, decidiu abrir uma consulta pública à realização da sondagem da pesquisa Santola 1X, nome de código do furo. Até esta segunda-feira, 16 de abril, a APA aceitou ouvir as populações e perguntar-lhes se queriam que fosse feita ou não uma avaliação de impacto ambiental ao furo de pesquisa em alto mar, procedimento a que a lei não obriga. Segundo o portal online Participa, a página do Estado onde estão disponíveis todas as consultas públicas feitas em Portugal, participaram 578 pessoas. Mas o número poderá ser maior, juntando as participações enviadas à APA por outros meios. Agora, a Agência Portuguesa do Ambiente tem 20 dias para se pronunciar sobre a suscetibilidade do projeto provocar impactos significativos no ambiente, conforme dita a lei. Havendo furo, será em Sines a base logística da empreitada em alto mar, aproximadamente a 88 km do local da sondagem. A data de início da perfuração está estimada entre o fim do terceiro trimestre e o início do quarto, de 2018, e a ENI prevê que dure 46 dias. Será feita a uma profundidade inicial de 1070 metros, pelo navio de sondagens Saipem 12000. Esta embarcação é detida indiretamente pela ENI, que é a acionista da empresa Saipem SPA, a real dona do barco. Esta segunda-feira, 16 de abril, a atribuição de licença para pesquisa de petróleo ao largo de Algesur, no Algarve, foi considerada o pior subsídio aos combustíveis fósseis na Europa. A segunda edição deste prémio, de votação online, em que qualquer pessoa podia participar, foi uma iniciativa da Rede Europeia para a Ação Climática, CAN Europa, que junta 140 organizações de mais de 30 países. Mas o apoio do Estado português ao setor petrolífero é também monetário, através de borlas fiscais. Desde 2010, que a Saipem Portugal, subsidiária da empresa que detém o barco que fará a sondagem em Algesur, recebeu mais de 200 milhões de isenções em impostos por ter sede na Zona Franca da Madeira, o offshore oficioso do Estado português. Em terra também se quer furar, e no continente a procissão ainda vai no adro. Se a sul não há dúvidas de que autarcas, populações ou empresários não querem nada com petróleo ou gás, no centro do país a situação é dúbia. Pouco se fala no assunto. Ricardo Vicente, do coletivo Peniche Livre de Petróleo, discursou para garantir que os políticos na Assembleia da República percebem a mensagem. Peniche Livre de Petróleo é uma outra organização informal que foi criada em Peniche para combater a exploração e as concessões ao largo do mar. Quero aproveitar o facto de estarmos em frente à Assembleia da República para relembrar
que em dezembro de 2016 o Peniche Livre de Petróleo entregou 6.000 assinaturas numa petição pelo cancelamento de todos os contratos de prospecção e produção de petróleo entre Caldas da Rainha e Sor, em terra e no mar. Aliás, entre Lisboa e o Porto, no mar, e entre Caldas da Rainha e Sor, em terra. Essa petição entregue na Assembleia da República ainda não subiu a plenário. E, portanto, relembrar essa ferramenta que já há demasiado tempo aguarda a sua discussão, e é bom que tenhamos olhos nessa discussão, porque ela propõe o cancelamento de uma parte significativa dos contratos que estão por cancelar. E relembrar também que não é só no Algarve que há a perspectiva de realização de um furo. Soube-se há pouco tempo que se quer furar em Aljus-Barrota, e a Australis quer abrir o seu primeiro furo com 3,2 km de profundidade em Aljus-Barrota. E, portanto, é importante que estejamos organizados, é importante que digamos não ao caminho das petrolíferas, ao caminho do gás natural, e apontemos baterias para a transição energética, para energias limpas, para que tenhamos um futuro, nós e as gerações que aí vêm, melhor do que aquele que se consegue perspectivar com os negócios que por aí andam. A 30 de setembro de 2015, o Estado português assinou com a empresa australiana Australis Oil and Gas Portugal contratos de concessão com validade de 8 anos para os blocos Batalha e Pombal, numa área designada Bacia Lusitânica, que abrange localidades tão icónicas como Nazaré, Fátima ou Batalha. Era Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia do Governo de Passos Coelho o Vice-Presidente do PSD, Jorge Moreira da Silva, atualmente Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE. A Austrália já está no terreno. Na freguesia de Aljus-Barrota, em Alcobaça, fazem-se obras de escavação e aterro para preparar um furo de 3.200 metros na vertical e um outro na horizontal entre os 300 a 700 metros que a empresa prevê fazer em 2019. Segundo a lei, é a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis que dá licença para se fazer o furo, mas tem de pedir um parecer prévio à Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente, para que esta se pronuncie sobre eventuais impactos do projeto a nível ambiental. A técnica da APA é ajustar a bola para os cidadãos. Assim como fez com o furo de Aljusur, abriu uma consulta pública designada. Apreciação prévia da sujeição ao procedimento de avaliação de impacto ambiental da sondagem de prospecção e pesquisa na área de concessão Batalha, em que pergunta às pessoas se acham que este furo de teste em Aljus-Barrota deve ou não ser sujeito à avaliação de impacto ambiental. Até 11 de maio, qualquer pessoa pode ir ao site www.participa.pt e dar a sua opinião. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Josarte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Pedro Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!